uma coisa que eu peço até para você, para esticar rapidamente aqui a coluna. Ontem eu vi uma série de comentários por parte dos torcedores do Eduardo Braga na nossa coluna, quando o título dava uma indicação que no debate da TV Amazonas, o Wilson Lima venceu Ricardo Nicolau e Eduardo Braga. Também recebi mensagens de pessoas ligadas a Ricardo Nicolau. No dia anterior, na semana passada, quando a gente publicou a vaia do Wilson Lima, veio do pessoal do Wilson Lima, né, as reclamações. E a dinâmica é assim todos os dias. Mas é interessante isso, porque, como eu falei anteriormente, essas pessoas, elas olham a disputa, olham esses candidatos do ponto de vista da cegueira delas, né, da cegueira do ódio, da raiva, sei lá, do interesse de manter seus cargos, seus contratos. É uma série de fatores que não tem a ver com o nosso olhar, que é o nosso olhar do ponto de vista do fato, do jornalismo. Então, no debate, o Wilson Lima se saiu melhor. Não porque ele seja melhor ou pior, é porque no debate ele estava mais preparado. Quando ele foi questionado, ele respondeu, ele não está respondendo só para o torcedor. Ele não está respondendo só para um jornalista, formador de opinião. Então, a resposta dele talvez não me convença, não convença você ou a Diene, mas ele sabia que estava respondendo para uma série de outras pessoas. Naquele debate, apesar de ele saber que ele seria o alvo principal, ele foi preparado para falar com outro grupo de pessoas que poderia estar ouvindo lá, que estão passando fome, estão passando uma série de necessidades e querem saber a respeito. Então, não vi os outros candidatos tratarem, por exemplo, dos auxílios que o governo dele tem levado e que tem sido o diferencial dele na reparação de imagem, sanar a imagem, diante de tantas circunstâncias complicadas que ele teve, graves no governo. Você está entendendo? Vamos nos ater ao fato. Eles não observaram isso, os candidatos não estiveram preparados para fazer o mesmo e por isso renderam menos. Até no contraponto, né, eu vi quando foram criticar a questão da UTI no interior e dizer que aquilo não existia, e o Wilson Lima vai e apresenta outros números, ainda faz uma provocação, não faz diferença para o senhor, mas faz diferença para quem está lá no interior. A resposta dele gera um impacto em quem está ouvindo. E essa pessoa que está ouvindo, ela não tem dados suficientes. E, pelo visto, os candidatos opositores ao Wilson também não tinham. Porque quantas vezes a gente não viu pessoas especialistas em saúde falando a respeito de que não adianta ter UTI, só UTI. É preciso ter pessoas e técnicos especializados para lidar com todas as necessidades, a delicadeza que é fazer uma UTI, colocar as pessoas numa intubação. Há dados, né, dados de pesquisas da Fiocruz que mostram que durante a pandemia a morte em UTI aqui no Amazonas foi muito superior. Isso tem uma causa também, porque foi se criando UTI, intubação até no corredor dos hospitais, diante do colapso, mas não tinham técnicos preparados para aquele momento de guerra. Há uma série de fatores. Essas pessoas estão no interior do estado, que falta médico. Quer dizer, isso aí tudo é até óbvio, mas os candidatos não estavam preparados para aquilo, porque talvez quem acompanha eles e eles próprios não estejam ligados ou interessados no que de fato atinge a população. É o cálculo eleitoral que eles estão criticando no outro. Você está entendendo? Isso é lamentável para todos nós, porque a dinâmica da eleição, que a gente tem falado desde o início, ela não está pautada pelos graves problemas do Estado do Amazonas, de nenhum dos lados. E é essa constatação. E para os torcedores resta essa coisa, essa vergonha, né, de se comportar publicamente dessa maneira. Sinto muito por eles, né? Sinto muito. O nosso papel é outro, né? Eu não quero, quando estiver mais idosa, quando tiver minha filha crescida, quando a minha filha tiver seus filhos, ela ter de se envergonhar, porque neste momento da minha vida eu privilegiei o meu emprego, né, o meu ganho. Eu entendo quem faz isso. Mas aqui não é, assim, eu nunca fiquei sem emprego porque eu priorizei a apuração correta, né, e a atuação que exige o trabalho jornalístico. Se não faço mais é porque eu não sei, ou porque eu também não tenho tempo ou condições. Mas dentro do que eu faço, dentro do que nós procuramos fazer, nos ater à necessidade do que exige o trabalho jornalístico. E os torcedores contratados deveriam trabalhar de outra maneira, né, para entender por que chega aqui no verão da CEPRO um cabo eleitoral gritando algumas coisas que podem ter convergência de verdade na cabeça dele, recebe esse tipo de reação da população que está passando uma série de problemas, passou por outra série de problemas e vai continuar, infelizmente, porque a gente não vê na pauta desses políticos soluções para os graves problemas do Estado do Amazonas.
Seguimos em defesa do bom jornalismo, Rosiane Carvalho. Obrigado por estar conosco aqui, trazendo essas informações e essas análises e gerando esse momento de reflexão e debate também, que é super importante. É papel também da imprensa, é papel do jornalismo. Obrigado pela coluna de hoje, Rose. Manda um abraço aí para dona Rai, para o café e pro pessoal do Feirão. Pode deixar, vou falar aqui para dona Rai que você mandou um abraço para ela. Valeu, obrigado, Rose. Tchau. Abraço para você. Até a amanhã. próxima. Até amanhã.